Boa tarde, galerinha do quinto ano. Vamos dar continuidade, nas nossas aulas, iniciando a semana hoje, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Nossa primeira aula de hoje é de língua portuguesa. Primeiro passo, nós vamos falar hoje sobre interpretação, continuar respondendo, na verdade, os exercícios da última aula, onde nós lemos aquele texto, falando do sapo moderno, vocês devem lembrar. Então vamos abrir o livro Aprende Brasil na página 30 e responder a questão 13. Já está aberto aqui para vocês. Na página 30, questão 13. Então vocês vão voltar no trecho, releia o trecho em que a tiara da menina caiu em uma valeta. A menina zombou tanto que ele se afastou. Então a tiara dela escapuliu e caiu numa valeta. Diante do seu pranto, o sapo voltou. Minha tiara caiu no esgoto. Como pegarei? Tenho nojo. Eu apanho, basta prometer que acreditará que sou um príncipe encantado. Como acontece quando não se tem saída, a menina prometeu. Aí vem, na letra A, o que você vai fazer? Localize as falas do narrador e das personagens e grifes conforme a legenda. Vocês vão pegar o lápis de cor azul e vai sublinhar, grifar a fala do narrador. Aonde que tem a fala do narrador? Lembrando, o narrador não é o personagem. O narrador é aquele que está narrando o acontecimento, tá bom? De vermelho, você vai sublinhar a fala do sapo. Aonde que tem aqui o sapo falando? Tem um lugar aqui que o sapo está falando. E de verde você vai sublinhar a fala da menina. Onde que a menina está falando aqui? Você vai sublinhar de verde, ok? Depois que fez isso, letra B. Reescreva o trecho em destaque, substituindo as palavras em negrito pelas palavras às quais estão se referindo e faça as modificações necessárias. Não entendi, professor. Quais são as palavras que estão em negrito aqui? Ele e dela, não é isso? A atividade quer que você reescreva essa frase aqui, substituindo ele pela qual o ele está se referindo. A menina zombou tanto que ele se afastou. O ele está se referindo a quem? Está se referindo ao sapo ou está se referindo à menina? Se for, aí você vai pensar e vai substituir, vai reescrever lá na letra B. Você vai reescrever essa frase, substituindo ele pelo nome de quem está falando. Se for o sapo, você vai botar: a menina zombou tanto que o sapo se afastou. Se você acha que é a menina, você vai escrever: a menina zombou tanto que a menina se afastou. Peraí, mas tá correto isso? A mesma coisa você vai fazer aqui, Então a tiara dela escapuliu e caiu numa valeta. Dela quem? Da menina ou do sapo? Você vai substituir o dela pelo nome menina ou sapo, de acordo com o que a palavra dela estivesse referindo. Entendeu? Você vai fazer isso aqui na letra B. Depois que fez, você vai fazer a C. Você sabe o que é uma tiara? Converse com os colegas e depois escreva por qual outro nome esse objeto é conhecido. Você sabe o que é? Se você não está em sala para conversar com seus colegas, mas então conversa aí com alguém na sua casa. Se você sabe, você põe sim. Se você não sabe, pergunta para o seu pai ou para sua mãe ou quem aí o que é uma tiara e escreva aqui também qual outro nome que esse objeto é conhecido. Tem gente que chama a tiara de outro nome. Que nome que é? Escreva aí na letra C. Terminamos a questão 13. Vamos para o segundo passo. Logo após, continue respondendo com bastante atenção as questões propostas da página 31 e 32. Vamos lá então, 31. Letra D. Ainda naquele trecho, copie do trecho a palavra que tem o mesmo sentido que choro.
choro. Qual palavra que está aqui nesse trecho que tem o mesmo sentido de choro? Não posso falar, você que vai ter que ler e vai ter que entender em qual a palavra aqui que dá o mesmo sentido de chorar, de estar chorando. E escreva essa palavra. Letra E. A expressão eu apanho, dita pelo sapo à menina no trecho eu apanho, basta prometer que acreditará que sou um príncipe encantado. Esse eu apanho, ele tem o significado de quê? Qual é o significado? É o apanho de eu pego ou é o apanho de eu levo uma surra? E aí? Qual é o significado dessa expressão? Eu pego, eu apanho de eu pego ou eu apanho de eu levo uma surra? Marca a opção correta. Questão 14. Releia o desfecho do texto O Sapo Moderno. Você vai reler esse trecho aqui que vai finalizar, né, o desfecho da história. Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na outra atividade. Ó. Você vai marcar de azul a fala do narrador, de vermelho a fala do sapo e de verde a fala da menina, tá bom? Na letra B, assinale a quem as palavras destacadas estão se referindo. Tá vendo que nós temos aqui ela e ele. O ele está se referindo a quem? Ao príncipe ou ao sapo? Vai marcar um X. E ela está se referindo a quem? Está se referindo a Tiara ou a menina? E aí? Marca um X, tá bom? Aqui é um X e aqui é outro X. Você vai ter que optar no ele. Ou você marca um X aqui, ou você marca um X aqui. E no ela, ou você marca um X aqui, ou você marca um X aqui, tá bom? E na letra C, reescreva o trecho a seguir, substituindo as palavras destacadas pelas palavras às quais estão se referindo, da mesma forma que eu expliquei na outra. A ela é quem? Então, logo o sapo lhe devolveu a tiara. Ela quem? A tiara ou a menina? Substitui a palavra ela, né, pelo nome correto. E ele quem? Ele a seguiu. Ele quem? O príncipe ou o sapo? Substitui aí também, ok? Pelo nome príncipe ou sapo, de acordo com a frase aí, o contexto do texto. Questão página 32, questão 15. Circule no trecho a seguir o modo como o sapo enunciou a fala. Circule no trecho a seguir o modo como o sapo enunciou a fala. Pois saiba, retrucou o sapo, pois saiba, retrucou o sapo, que o era uma vez é para sempre, basta acreditar. Retrucou é o mesmo que... O que é retrucar na frase? É o mesmo que reclamar? É o mesmo que resmungar? Ou mesmo que explicar? E aí? Retrucou é o quê? Reclamar, resmungar ou explicar? O que ele está dizendo aqui nessa frase? Ele está reclamando, resmungando ou explicando? Na letra B, reescreva esse trecho eliminando o modo como o sapo enunciou a fala. Deixa eu pegar o livro para eu explicar melhor. Presta atenção. É página 32, não é isso? Ah, sim. Então, pessoal, é o seguinte, olha só. Aqui fala para você circular o modo como o sapo enunciou a fala. Como assim enunciou? É quando o narrador... quando o narrador usa, né, de uma frase para explicar o que aconteceu. Por exemplo,
Se o sapo fosse falar direto, sem um enunciado, seria assim: pois saiba que o era uma vez é para sempre, basta acreditar. Porém, o narrador colocou um enunciado aí no meio para dizer o que o sapo estava fazendo. E aí ele colocou o retrucou aí no meio, tá vendo? Essa fala retrucou o sapo não é a fala do sapo, essa fala é do narrador. Pois saiba, retrucou o sapo, que o era uma vez é para sempre, basta acreditar. Então, quando eu falo retrucou o sapo, é o enunciamento da fala do sapo. Então, você circula o retrucou o sapo, e aqui, ó, na letra B, você vai reescrever esse trecho sem essa parte que o sapo enunciou, né? Sem essa parte que o sapo retrucou, tá? Aí você vai responder aqui, ainda na letra B. Se eu tiro retrucou o sapo, altera o sentido da frase? Você acha que vai mudar? Não, professor, continua a mesma coisa. A diferença é que não tem. O narrador não explica que o sapo ele está explicando, né, retrucando ali. Aí, ou então, não, professor, muda sim, muda o sentido, fica totalmente diferente do primeiro. Será? E aí? Fez isso, vamos para a letra C. Que expressão utilizada pelo sapo remete ao mundo da imaginação? O que o sapo falou ali que remete ao mundo da imaginação, a contagem de histórias, que inclusive vocês costumam que vocês costumam iniciar uma frase que dá a ideia de conto de fadas. Qual é a expressão que o sapo usa? E depois, na letra D, você concorda com com a fala do sapo? Perdão. Você concorda com a fala do sapo? Sim ou não? Qual fala? Essa aqui, ó. Pois saiba que o era uma vez é para sempre. Basta acreditar. Né? Ele está dizendo o quê? Que as histórias, né? Que um príncipe ele pode ser para sempre, basta você acreditar. Você concorda com essa fala dele, com essa ideia de que tudo na vida, quer ver? Vamos pegar essa frase lá no texto. Porque a menina tinha falado lá, ora sapo, não seja bobo, príncipe sapo só em contos de fada, eu já sou crescidinha, percebeu? Aí ele explica, né, pois saiba que o era uma vez é para sempre, basta acreditar. Ele está dizendo que conto de fada não precisa ser só nas histórias, ele pode ser real, ele pode ser para sempre, basta você acreditar. Você concorda com essa frase? Você concorda com ele, com o sapo? Sim ou não? E por quê? Você vai responder aqui na letra D. Ah, eu concordo, porque a gente precisa acreditar sim, porque nós precisamos acreditar que a gente pode alcançar todos os nossos sonhos, e que a gente pode alcançar tudo que a gente planeja, mesmo que às vezes pareça um sonho, mesmo que às vezes pareça irreal, mesmo que às vezes pareça ser um conto de fadas. Ou você pode dizer, não, eu não concordo, porque nem tudo dura para sempre, nem tudo acontece como a gente quer, nem tudo é um conto de fadas. E aí? Escreva aí. E na questão 16 tem ali, ó, releia o trecho, e aí vocês vão reler, tá vendo? E vão marcar, ó, as palavras destacadas remetem respectivamente, ó, o lá e o ele se referem a quem? Ao sapo e ao brejo, ou ao brejo e ao sapo? Tem que ser na ordem. O lá, voltarei ao brejo, quem sabe lá encontra uma sapa que acredita em mim. O lá é sapo, ele está se referindo ao sapo ou ao brejo? Assim ele desistiu da modernidade e ao brejo retornou. Ele quem? O brejo ou o sapo? Vai marcar aqui a opção que ficar certinho, tá bom? Na mesma ordem. A palavra assim nesse trecho aqui, ó, nessa frase aqui, ó, assim ele desistiu da modernidade e ao brejo retornou. A palavra assim expressa uma ideia de quê? De adição, de oposição ou conclusão? Como assim? Como assim, professor? Não entendi. Esse assim aqui, ele está adicionando adição, ele está adicionando
uma frase na ideia, no contexto, ele está adicionando uma ideia a mais na história, ou ele está se opondo, esse assim está se opondo, está indo contra a frase anterior, ou esse assim está concluindo a história, está concluindo o que o sapo quer dizer, ou o que o autor quer dizer. E aí? Ele está adicionando, ele está em oposição ou ele está concluindo? Finalizou isso daí, finalizamos a aula de hoje. Não é isso? 31 e 32 fizemos. Agora a próxima aula é de matemática, beleza, pessoal? Valeu, qualquer dúvida é só perguntar aí no WhatsApp.